Muito bom, gente. Dando continuidade ao nosso curso de previdenciário, o que a gente está vendo? Casos especiais, ou seja, que não são os casos clássicos de contribuição das empresas sobre a folha de salários. A gente vai ver, acabamos de ver as igrejas, né? Agora a gente vai ver a contribuição dos clubes de futebol profissional. Eles têm uma previsão específica no artigo 22, parágrafo 6º da Lei 8.212 de 91. Vamos entender o porquê que é diferenciado. É diferenciado pelo seguinte: quando você tem um clube de futebol profissional, qual o salário de um jogador? A gente sabe que eles são tecnicamente segurados empregados, eles têm até carteira assinada, mas se você pegar a carteira de um jogador de futebol, normalmente vai ter valores bastante baixos em relação àquilo que realmente ele recebe. Ele acaba tendo outras verbas, né, que compõem a sua remuneração, cuja natureza jurídica salarial não é tão clara. Perfeito? Então, salário mesmo ele tem baixo. Como eles sabiam que às vezes recebe por fora do país, estou pensando só dentro de uma concepção correta, né? Desde que não haja, claro, nenhum tipo de fraude, mas mesmo assim não fica claro qual é o salário. Muitas vezes você recebe uma verba muito alta a título de direito de imagem. E daí, se é salário, se não é... Como o legislador percebeu que isso ia dar problema, ele falou, olha, clube de futebol profissional, ele vai pagar de forma diferente. No mais havia, isso eu posso falar tranquilo, sem nenhuma... Principalmente antigamente, claro que hoje ficou mais difícil, mas havia uma tradição equivocada, errada, evidentemente, dos clubes de futebol, muitos deles não pagavam tributos. Eu me recordo que, sem entrar em detalhes, claro, mas há muitos clubes de futebol, quando eu era juiz de execução fiscal federal, percebia-se uma situação de não recolhimento de tributos, coisas antigas mesmo. Então, havia essa tradição, por essa razão, o legislador ele pensou numa saída. Ele falou o seguinte, olha, em substituição à contribuição previdenciária sobre a folha de salários, ou seja, os 20%, e em substituição ao seguro de acidentes do trabalho dos trabalhadores avulso, empregado e avulso, os clubes de futebol profissional recolherão uma alíquota de 5%, então em substituição, né? Seria como sobre o seu faturamento, ou parte do seu faturamento. 5% sobre a receita bruta, não líquida, né? A receita bruta, tudo que entra, originada do que, gente? Da renda dos jogos de qualquer modalidade esportiva. Claro que normalmente é mais o futebol, mas em tese pode ser de outras modalidades esportivas que cobrem ingresso, evidentemente, inclusive internacionais. Então, renda dos jogos de qualquer modalidade esportiva, inclusive jogos internacionais, patrocínios, que hoje são fortíssimos, né, muito importantes para os clubes de futebol, eles têm na camisa, todo mundo que acompanha um pouco futebol sabe disso. Licenciamento de marcas, hoje tem muita licenciamento de marca para camiseta, para objetos, produtos, né? Os mais variados tipos. Então, futebol hoje, nós temos aquele que gosta, eu gosto, mas tem o lado capitalista. Então, você pega lojas só do Corinthians, a loja só do Palmeiras, claro, estão vendendo produtos, né? Caneca do Corinthians, caneca, licenciamento de marcas e também, o que é muito relevante para os clubes, claro, os direitos televisivos. 5% sobre tudo isso. Ah, Mário, eu não vi aí, venda de jogador. Não viu, porque não está na legislação. Não estando na legislação significa o quê? Não é base de cálculo para esses 5%. São só esses itens. A renda, né, dos jogos, patrocínios, licenciamento de marcas e direitos televisivos. 5% você fecha a folha, ok? E os demais clubes sociais? Porque, claro, você tem, por exemplo, eu moro num bairro aqui de São Paulo, conhecido de todos, é o Ipiranga, que tem lá um clube do Ipiranga. Um clube social, muito simpático e tal, um clube ótimo, só que não tem futebol profissional. Mas, evidentemente, tem os seus empregados, tem as pessoas que lá trabalham, que prestam serviço. Como é que eles pagam a previdência?
esses clubes, o Ipiranga ou qualquer outro, daí é 20% sobre a folha, seguro de acidente de trabalho, 1, 2 ou 3%, tudo igualzinho, tá certo? Então, os demais clubes sociais recolhem como as empresas em geral. E o mesmo se aplica às federações de futebol. Por quê, gente? Porque, claro, não tem aquela ideia de direito de imagem. Aí é diferente. Quem que vai receber direito de imagem num clube que não tem futebol profissional? Que direito de imagem é esse? E a Federação de Futebol também é uma empresa, só que administra o futebol, a liga, né? Então, por essa razão, as federações de âmbito nacional, regional e os clubes, demais clubes sociais que não possuem, claro, futebol profissional, elas contribuem normalmente com a alíquota de 20% sobre o salário de contribuição e 1, 2 ou 3% no caso SAT, seguro de acidentes do trabalho. Tá certo? Se tiver algum profissional que tem contato habitual e permanente com agente insalubre, também tem que pagar a diferença, né? Pagar 6, 9 ou 12%, que é o adicional do SAT. Contribuem da mesma forma como qualquer outra empresa. Bom, vamos para uma terceiro caso especial, que são as contribuições do produtor rural pessoa física. Contribuição do produtor rural pessoa física. Na verdade, a gente vai ver a contribuição do produtor rural pessoa física, depois do produtor rural pessoa jurídica, né? Existe também o consórcio de produtores rurais pessoas físicas, que nada mais é que, na verdade, uma associação de produtores rurais pessoa física, mas que contribuem, todos eles contribuem dessa forma que eu vou falar agora. Então, contribuição do produtor rural pessoa física. Quem que é o produtor rural pessoa física, gente? Ele, na verdade, ele é o empresário, pessoa física, claro, do campo. Então, ele é diferente do segurado especial. Ele é diferente do segurado especial porque o segurado especial é pequenininho, sobre uma ótica econômica, né? Ele não pode ter empregados permanentes, o seu imóvel não pode superar 4 módulos fiscais, ele não pode, enfim, tem uma série de limitações. Ele não pode, por exemplo, receber benefícios previdenciários, sabe, auxílio reclusão, salário, pensão por morte ou auxílio acidente, mas todos eles, perdão, limitados a um salário mínimo. Então, por exemplo, eu sou um pequeno produtor rural, ganho uma pensão por morte de 2 salários mínimos, já não sou segurado especial. Então, nessa hipótese, eu passo a ser produtor rural pessoa física. Ou eu tenho 2 empregados, mas sempre que permanentes, que estão sempre comigo, carteira assinada, por mais que 120 dias por ano. Bom, nesse caso, eu não sou segurado especial, eu sou um produtor rural pessoa física, um autônomo, um microempresário, vamos chamar assim, do setor rural. Ok. Como que eu contribuo, gente? Eu tenho atualmente, houve uma alteração na legislação em 2019. Então, eu vou contribuir com correspondente a 1,5% sobre o produto da comercialização da produção rural. Tudo que eu vender. É muito parecido com o segurado especial, né? Como tudo que é rural, ele é muito sazonal, eu não ganho dinheiro todo mês. Se não ganho dinheiro todo mês, também não precisa recolher todo mês. Se eu não tenho faturamento mensal, eu também não tenho, não vou ter a obrigação de ser tributado, pelo menos para fins previdenciários, todo mês. Então, em substituição à contribuição sobre a folha de salários, 20% e SAT, eu vou contribuir, o produtor rural pessoa física, com 0,5% sobre o produto da comercialização de sua produção. Sendo que, desse total, 1,2% vai para a Previdência, vai para o caixinha da Previdência, 0,1% vai para o seguro de acidentes do trabalho e 0,2% vai para o Senar, Serviço Nacional de Ensino Rural, que daí já não tem correlação com a Previdência, mas que consta dessa alíquota daqui, tá certo? Então, só para a gente entender como funciona. Agora, é possível, antes não era, né? Agora é possível, o sistema se tornou optativo. O produtor rural, pessoa física, pode pagar 20% sobre a folha. Às vezes sai mais barato. É óbvio que ele vai fazer, essa opção é feita em janeiro e é anual. Você pode mudar de ano em ano, mas em janeiro você define
qual sistema, de cada ano, né? Qual sistema que você vai optar. For 20% sobre a folha, se ficar mais barato, você vai pagar 20% sobre a folha, ou 1,5% sobre tudo que você vender, sobre o produto da comercialização de sua produção rural, ok? Lembrando que o setor rural, ele tem essa possibilidade, porque ele é sazonal. Sendo sazonal, a sazonalidade faz com que ele não seja, pelo menos, obrigado a recolher como as demais empresas. Depois nós temos também a contribuição do produtor rural pessoa jurídica. Já é um pouco maior, tanto que já está formalizado como PJ. Contribuição do produtor rural pessoa jurídica e também da agroindústria, né? A agroindústria canavieira, por exemplo, aqui em São Paulo é muito forte, a agroindústria da cana ou qualquer outra. Então, nesse caso, tem que pagar uma alíquota maior. Essa alíquota antigamente era 2,85%. Toma um certo cuidado, porque tivemos uma alteração, mas ainda não mexeram na 8.212. Então, você vai lá na 8.212, ainda está 2,85%. Mas o correto já é esse daqui que eu estou falando para você. O correto, em face de alterações que tivemos em 2019, corresponde hoje a 2,05% sobre o produto da comercialização da produção rural. A base de cálculo é a mesma, sendo 1,7% para a Previdência Social, para o Caixa da Previdência, 0,1% para o Seguro de Acidentes do Trabalho e 0,25% para o Sistema Nacional do Ensino Rural, tá certo? Então, 1,7, 0,25 ou para o Senar ou 0,1 para o SAT. Ou ainda, sistema optativo, mesma coisa da contribuição do produtor rural pessoa física, 20% sobre a folha, certo? Então, existem aí essas duas possibilidades. A contribuição do produtor rural pessoa física, contribuição do produtor rural pessoa jurídica e da agroindústria. Aqui, eu até rapidamente queria só para a gente não confundir, o produtor rural pessoa física, ele vai ter duas contribuições, hein? Não confunde. Para ele aposentar, ele vai pagar como o quê, gente? Como segurado individual. Porque ele nada mais é que um empresário. Ele vai pagar como segurado individual. Na verdade, se ele contribuir dessa forma daqui, ele vai pagar com 20% sobre o seu salário de contribuição. Por outro lado, para essa contribuição aqui, 1,5% e tal, não sei o quê, é quando ele contribui por ser empregador. Então, só para a gente não confundir. Então, tem a contribuição da pessoa física e a contribuição do empregador, que seria equiparado à pessoa jurídica nesse caso, tá certo? Então, esse daqui é para a pessoa jurídica, ou melhor, para o equiparado à pessoa jurídica, que é o produtor rural pessoa física empregador. Então, a tua contribuição com o empregador é essa daqui. Mas ele quer aposentar, ele como segurado. Ele é um segurado individual, um empresário vai pagar como tal. Porque toda contribuição para a Previdência, nunca esqueça, você tem duas contribuições. Você tem a contribuição sobre a mesma realidade, mesma riqueza, que é salário, remuneração, etc. Você vai ter, regra geral, uma pessoa jurídica, que é empregador, que vai pagar uma parte, e a outra do empregado também, tá certo? Então, aqui, a parte do empregador, quanto que é? 1,5% ao produto da comercialização, ou o tradicional 20% sobre a folha. Legal. E ele, para aposentar como segurado? Ele é empresário, segurado individual. Muito bom. Não se aplica essa regra de substituição, perfeito? Aqui a gente está dizendo na contribuição da pessoa jurídica. Não se aplica essa regra de substituição para a piscicultura, ou seja, peixe, né? Avicultura, carcinicultura, que são camarões, suinocultura, nas cooperativas agrícolas, na empresa que trabalhe com florestamento, árvores, como insumo, matéria-prima para sua atividade principal. Trabalha com papel, por exemplo, e daí eles têm a própria vamos dizer assim,
eles mesmos plantam as árvores para a atividade principal. Ah, por que que não se aplica, Omar? Por que que não é possível que a indústria, a agroindústria, o produtor rural, pessoa jurídica, contribui dessa forma daqui? Por que que nesses casos ele é obrigado a pagar sobre a folha? Gente, por uma única razão, porque aqui não há sazonalidade. Aqui não tem sazonalidade. Aqui você recebe... Aqui você recebe o que, gente? Você recebe recurso, dinheiro todo mês. Pô, por exemplo, você vende peixe. Tá bom, você pode ter algum período lá, mas aí você faz as suas culturas, né? Então, piscicultura. Se você gosta de sardinha, você vai e compra sardinha. Você encontra sardinha 12 em lata, né? 12 meses por ano. Você vai na feira, você encontra peixe. Avicultura, se quiser comer frango todo dia, também você come. Então, obviamente, esse tipo de atividade, ela vai ter o quê? Ela vai ter um tipo de faturamento muito parecido com o das empresas. Por isso que não se aplica essa regra de substituição. Tá perfeito? Muito bom. A gente vai continuar com os casos especiais no próximo encontro. Até a próxima.